48 anos de um reinado marcado por mudanças. Não sei se mudança é a palavra certa, mas sim golpe. O Brasil, em toda a sua trajetória, é marcado por golpe. Nada novo sob o sol, não é mesmo? Hoje iremos lhe contar babados e fofocas sobre o segundo reinado. Olá a todos, este é mais um episódio de O Debate, um podcast realizado por 3 alunos da Bahia. Eu sou a Manu. Eu sou o Gabriel. Olá, eu sou a Fran. Primeiro, a gente vai começar a falar da consolidação. O que foi a consolidação? Consolidação foi o iniciozinho, o pontapé para que Dom Pedro II chegasse no troninho. E nada no Brasil é feito sem golpe, e não foi diferente com Dom Pedro II e com o segundo reinado. Tudo começa com o golpe da maioridade, né? Que foi declarado no dia de 23 de julho, numa tardezinha bonitinha, e o parlamento brasileiro, ele declara Dom Pedro II imperador do Brasil. Mas, Manuela, qual é o problema? Não vi golpe nenhum até aí. Só que o problema, galera, é que o menino só tinha 14 anos, e com 14 anos, não dá pra ser imperador do Brasil, né? E assim, a gente sabe que desde sempre, pra ser alguma coisa aqui no Brasil, você tem que ter 18 anos. E com Dom Pedro II, não podia ser diferente. Só que ele só completaria 18 anos em 1844. Então, assim, a galera tava querendo apressar esse negócio. E qual foi a justificativa deles? Ai, Pedro, você vai ter que assumir o trono por conta do governo regencial. O governo regencial, gente, foi aquele governo que ficava tomando conta do Brasil enquanto o Pedrinho não podia e estava tendo muitas revoltas, muitas rebeliões. Então o Partido Liberal, ele fala assim, não, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E aí eles convocam reuniões, né, todo um trâmite e faz o golpe da maioridade. E aí Dom Pedro II, ele é declarado o imperador do Brasil com 14 anos, né? E, gente, apesar de todos os pesares, de todos os golpes, realmente deu super certo essa parte de apaziguar o Brasil. Na verdade, deu certo por um tempo, né? Por um tempo, o segundo reinado foi pacífico, ou parcialmente pacífico, né? Porque na política tudo estava borbulhando. Na política, existia, desde o período regencial, o Partido Liberal e o Partido Conservador, que eram partidos opostos, obviamente, e que tretavam ali entre si. Era uma política extremamente intensa, extremamente violenta. E aí, quando Dom Pedro estava lá nos seus primeiros passos e tal, ele forma o seu primeiro gabinete com a maioria dos políticos do Partido Liberal, porque foi eles, o Partido Liberal, que ajudou no golpe da maioridade e tal, fez todos os trâmites. Então, Pedrinho estava com o Partido Liberal. Manu, assim, é interessante a gente falar o seguinte, que não é o Partido Liberal de hoje em dia, não é o conservador de hoje em dia. O conservador daquela época não era, Manu, queria manter a posição do rei centralizado, e o Partido Liberal queria mais autonomia para as províncias, que eram os antigos estados. Então, por favor, não confunda com os partidos de hoje. Exatamente. Muito obrigada, Gabriel. E aí, a galera do Partido Conservador não ficou muito feliz, né? Mas como assim? A gente não vai ter espaço, não? A maioria é liberal? Como assim? Eu vou ficar estressada, viu? E aí, na primeira eleição que teve para a Câmara de Deputados, né, os liberais queriam muito ganhar. E aí, eles contrataram várias pessoas, vários capangas, para distribuir cacetadas contra a oposição e ameaçar de morte. Então, quando saiu o resultado da eleição, de novo, havia maioria de partido liberal, porque eles tinham ameaçado o partido opositor. E essa eleição ficou conhecida como a eleição do cacete, pelo monte de cacetadas que o Partido Liberal deu no Partido Conservador. E aí, em 1841, havia muitas intrigas entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. E aí Dom Pedro, ele resolve que ele vai colocar um pouco mais de conservadores e um pouco menos de liberais, porque ele estava vendo, né, que os liberais também não eram fáceis. E aí que começa o Bereguedê. Em 1842, há uma revolta liberal contra a centralização promovida pelos conservadores. E a briga na rua
de revolta mesmo, de quebrar tudo, de destruir um monte de coisas. E aí as tropas imperiais, Dom Pedro falou assim, gente, pelo amor de Deus, senso. Eu sou amiga de vocês, eu sou amiga de vocês, mas eu ainda sou imperador, e eu que mando nisso aqui. E aí ele manda as tropas imperiais para a rua, e eles dominam a revolta e prendem os líderes da revolta, né, os líderes liberais. Claro que não foi algo, assim, grandioso, que logo os liberais estariam soltos, obviamente, porque eles eram amigos de Dom Pedro. Então, assim, não teve muito, a gente vai ficar preso por um longo tempo. Foi assim, só pra falar que ele estava fazendo alguma coisa que ele não permitia baderna no governo dele. O Brasil, ele funcionava como uma monarquia parlamentarista. O que é uma monarquia parlamentarista? O imperador, ele se mete, ele interfere na política quando ele achar necessário, quando ele quer garantir um interesse, coisas do tipo. E, tipo assim, se ele achar que um primeiro-ministro não agradou ele vai lá e fala, meu querido, você pode sair, você não vai ser primeiro-ministro, e tira. Ou se uma câmara for montada e ele não gostar das pessoas que estão ali, ele vai falar assim, vou dissolver essa câmara, a gente faz outras eleições. Era basicamente isso. Esse período, se eu não me engano, ficou sendo chamado de parlamentarismo às avessas, não é? Exatamente. Aí, gente, um pouquinho mais pra frente, em 1845, lá na Inglaterra, tinha um carinha que ele estava lutando muito pelos direitos dos africanos e dos homens. O nome dele era Bill Harbiden. Ele era um cara, um diplomata, muito rico, e que ele se preocupava com os direitos, com os direitos assim, né, gente? Mas com o trabalho escravo. E aí, ele cria uma lei, porque ele era um cara muito influente, ele cria uma lei, e a lei dele é promulgada, ou seja, a lei dele vira um decreto, que era proibido o tráfico de escravos africanos. Mas, Manuela, o que é que isso tem a ver com a gente aqui? O Brasil tinha ainda esse negócio de comprar os africanos. A gente ainda tinha esse negócio de, vamos ali, preciso de escravo, vou comprar. E aí a gente ainda comprava escravos. Então, isso interferia um pouquinho na nossa vida. Isso aconteceu algumas vezes aqui no Brasil. Algumas vezes a gente foi pego tentando burlar a lei e trazer os escravos. Só que a gente foi interceptado pela Marinha Britânica e aí a gente não conseguiu. E logo depois, há algumas consequências dessa lei aqui no Brasil que foram muito fortes. E uma delas foi a Revolta Praieira. O que foi a Revolta Praieira, Manuela? E aí eu explico para você. Pernambuco, ela era uma província muito importante do Nordeste. Muito importante. Por conta dos engenhos de açúcar, por conta das famílias poderosas, as famílias influentes da política brasileira, elas estavam concentradas em Pernambuco. Só que assim, era só um pedacinho da galera de Pernambuco que tinha esse caste, que era poderoso, que era influente. Não era a população inteira. E a população inteira era meio pobre. Era meio faltinha de dinheiro, faltinha de grana. E aí eles estavam insatisfeitos com essa concentração de dinheiro só em alguns pontos, com poder político na mão de tão poucos. Porque a gente também tá aqui, a gente também precisa falar. Não tem quem represente a gente. Por aí vai começando as tretas, né? Também o comércio local, ele ainda era dominado por portugueses. Ou seja, a gente não tem dinheiro, a maior parte do poder está concentrado na galera rica e ainda tem português no comércio. Então, o comerciante brasileiro ficou pistola, ficou nervoso. Começa os desgastes. A partir daí, cria-se um partido chamado Partido Praia, que era o partido dessa galera que não tinha representatividade, que não tinha dinheiro e tal. E aí eles criam esse partido para se opor ao liberal e ao Partido Conservador. Porque é o seguinte, gente, o Partido Liberal e o Partido Conservador, eles eram basicamente a mesma coisa. Eles não se bicavam, mas eles tinham ali, né, um conchavo, ainda assim. Uma coisa em comum. Eles ainda tinham uma coisa em comum. Inclusive, as pessoas diziam que ter um conservador é a mesma coisa que ter um liberal no poder. Não mudava
absolutamente nada. Até porque eles faziam acordos, eles faziam acordos políticos entre si. Então, eles eram basicamente a mesma coisa, não mudava muita coisa. E aí, faz-se necessário, né, a criação do Partido Praia para mostrar que tem um povo ali. E aí o Partido Praia pregava, né, uma revolta muito grande contra o presidente da província, porque o presidente da província era do Partido Conservador e ele distribuía os melhores cargos para a galera que era do Partido Conservador e um pedacinho para a galera que era do Partido Liberal. Então, o Partido Praia não tinha voz, não tinha, não elegeu ninguém dessa vez, ou elegeu um, mas não elegia muita gente. E aí eles foram ficando nervosos. Em 1844, o Partido Praia, ele cresce e consegue chegar ao poder. O Partido Praia, ele deu sabe, uma hipocrisia ali naquele momento, foi um momento assim de deslize deles e tal, porque quando o Partido Praia, ele consegue chegar no poder, ele faz a mesma coisa que o Partido Conservador estava fazendo quando estava no poder. Ele dá esses cargos para a galera que é do Partido Praia. E a outra parte fica para quem apoiava o Partido Praia, para as coligações. Então, eles estavam fazendo a mesma coisa que o Partido Conservador fazia com o Partido Liberal. Começa uma luta entre os conservadores e os praieiros em 1847, que os praieiros, eles vencem a eleição para o Senado e no ano seguinte o governo, ele é assumido por um presidente. O governador de hoje era chamado de presidente, na época. O presidente, né, ele tinha ideias moderadas, então ele não era daqui, ele não era de lá, ele também não fazia questão do governo liberal, ele não fazia questão do governo conservador, ele não fazia questão de nada. Ele não fazia questão de absolutamente ninguém. Ele afasta a administração dos praieiros, ele afasta os praieiros. Então, os praieiros ficam pistola. Começa os ataques. O primeiro ataque, ele começa em Recife. E aí ele começa em Recife, mas não foi um ataque de eu vou derrubar um carro. Eu vou quebrar uma loja. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Começa um ataque armado. Era com arma, era com tiro, era com bala, era com lança, era com tudo que podia ter. E aí, a bala tava solta. A bala estava extremamente solta. Não era coisinha assim. Os praieiros, né? Eles lançam um manifesto ao mundo, que é um manifesto falando que eles só queriam o voto livre e universal do povo brasileiro, que eles queriam ter a liberdade de expressão, eles queriam poder falar para a imprensa, poder ter, tipo, uma folhinha no jornal, e continua a quebraria, a pancadaria, um monte de arma, um monte de tiro, pá. Dom Pedro, ele fala, gente, pelo amor de Deus, senso, né? Não tá dando mais. E aí, ele vai lá, ele manda as tropas imperiais de volta pra rua para combater a revolta, e muitas pessoas morrem, muitas pessoas são presas, principalmente do lado praieiro. Acaba, assim, em 1848, a Revolta Praieira, e acaba a primeira parte do Segundo Reinado. Tá, vamos lá. De 1850 a 1870, a gente tem o auge do Segundo Reinado, tá bom? E aí a gente tem um período de conciliação entre os liberais e os conservadores. Eles governavam juntos por meio de acordos e distribuição de cargos. Isso entre 1953 e 1961. Então, tipo assim, eles revezavam, entendeu? Tipo assim, digamos que Manuela seja conservadora e Fran liberal. E aí elas resolvem de vez em quando trocar. Manuela às vezes está no cargo, Fran em outro, entendeu? O café também foi importante para o auge do Segundo Reinado. A gente tem 3 lugares principais. O primeiro é o Vale da Paraíba e a Baixada Fluminense, que eram lugares não tão industrializados, tinha uma mão de obra mais escrava, tinha uma produção um pouco
limitada e um pouco não muito moderna, e tinha o Oeste Paulista, que tinha uma produção toda modernizada, tinha um estilo de mão de obra melhor, tinha uma produção melhor. O café, ele foi um importante produto do Brasil naquela época. Era, na verdade, o principal produto de exportação. Ele foi daí até Era Vargas o principal produto e ajudou muito no desenvolvimento de São Paulo, tá bom? Então, assim, vamos pensar no que o Brasil ganhava dinheiro. Ele ganhava dinheiro com capital advindo do café e com investimentos externos, certo? E aí, por conta da pressão inglesa, para que a mão de obra brasileira fosse livre, estaria uma transição de mão de obra. Os ingleses, obviamente, tinham interesse na questão da mão de obra escrava. Não porque eles gostavam de escravos, e sim porque se você liberta eles, eles geram dinheiro, né? Eles vão ter o dinheiro deles, eles vão poder comprar as coisas deles e o capital vai girar. Então não é porque eles não eram eles eram antirracistas, não, tá? Isso não significa que eles gostavam de negro, tá? E aí, a primeira lei relacionada a tráfico foi a Eusébio de Queiroz, a primeira lei aqui brasileira, tá? E ela proibiu o tráfico. Então, o tráfico não estava proibido. Mas ainda existiam escravos. Proibir o tráfico é diferente de proibir a escravidão, tá bom? Vamos seguindo. E aí, o Brasil precisava substituir os escravos por conta da pressão inglesa e o imperador já havia prometido que ia acabar com a escravidão. Lá no começo, lá na conciliação dele, tá? Mas era um pouco difícil, porque tinha o Brasil inteiro, estava organizado em cima de elites rurais, que dependiam dos escravos. Então, se ele tirasse logo de vez os escravos, acabasse com a escravidão, ele teria que pagar uma indenização aos senhores de terras, tá? E aí, a solução que ele teve foi substituir a mão de obra escrava, a mão de obra africana, pela mão de obra imigrante. E nessa época, vieram muitos imigrantes europeus, a chamada imigração subvencionada, que era assim: o governo brasileiro ele pagava os custos de viagem da pessoa e a pessoa chegava aqui e substituía a mão de obra escrava. Ele estava tentando implementar essa nova mão de obra para que substituíssem os escravos, tá bom? E a gente tem, quando começou a imigração vir ao Brasil, a gente tem um sistema chamado Lei de Terras, uma lei que ele botou para assim: os imigrantes iam chegar no Brasil, um país grande, muitas terras, e iam querer adquirir suas terras. Então, a única forma de você adquirir terra era comprando ela. E aí, o governo brasileiro colocava altos preços justamente para os imigrantes não conseguirem comprar e terem que ir trabalhar, tá? Enfim, vamos seguindo. E aí, a gente teve as intervenções durante o auge do Primeiro Reinado. Essas intervenções eu vou citar elas brevemente, porque a gente em breve faz episódios sobre essas guerras aqui. A primeira guerra é a guerra contra Oribe, que foi o Brasil, junto com o Partido Colorado, que é lá do Uruguai, vezes contra a Argentina, e o Partido Blancos, que é do Uruguai. Lembrando que o Uruguai já foi um estado brasileiro, tá? Uma província brasileira. Nós tivemos a guerra contra Rosas, que foi o Brasil contra a Argentina. E a principal de todas, a guerra do Paraguai, que nós tivemos a Tríplice Aliança, que foi Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. E tudo aí começou bem rápido, a gente vai citar brevemente, claro, a guerra do Paraguai, mas começou com o Paraguai invadindo Mato Grosso e a Argentina. Nós tivemos a Batalha de Riachuelo, nós tivemos as Dezembradas, a tomada de Assunção, que aí a gente precisa falar como foi o exército brasileiro, tá? E aí o que acontece? Com essa guerra, o exército brasileiro se sentiu forte, ficou forte, mas ao mesmo tempo o Brasil endividou. Nem se fala do Paraguai. O Paraguai perdeu a maior parte dos homens, foi dizimado, suas cidades foram destruídas, mas o foco aqui é o Segundo Reinado. E aí, o que acontece? Brasil endividado e o exército poderoso, tá? E o exército, obviamente, queria mais condições, porque agora ele realmente é representado, agora ele realmente mostrou aos brasileiros a potência que era o exército brasileiro, tá? O Brasil saiu endividado, o exército forte. E aí, obviamente, os militares queriam um aumento no salário deles. Então, acopla o aumento, quebra com a igreja, porque
Dom Pedro separou isso. Essa coisa de igreja junto, aliada ao Estado, não. Igreja de seu lado, Estado de outro. Ó, elite ruralista com militares, igreja e partidos. Então, aí começou um período chamado declínio, que quem vai explicar é a Fran. Bom, vamos iniciar o declínio aqui logo com o fim da monarquia, né? O fim da monarquia no Brasil foi resultado de um desgaste, né, dessa forma de governo com os interesses da elite política e econômica do país. Sua queda ela ocorreu por meio do seu rompimento, né, com três importantes grupos do país, que foi o exército, a igreja, que foi o fator menos relevante, e a elite escravocrata, né? O grupo que teve maior envolvimento com esse fim foi o Exército, que, insatisfeito com a monarquia desde o fim da Guerra do Paraguai, os militares começaram a conspirar contra ela. Assim, mais ou menos em 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca ele liderou tropas militares que destituiu, né, o gabinete ministerial. E no decorrer desse dia, José do Patrocínio proclamou a República. Mas isso foi só um resumo breve. Vamos agora aprofundar só um pouquinho. Bom, em termos econômicos, o grande destaque vai para a economia do café, como o Gabriel mesmo citou, que consolidou, na verdade, durante o segundo reinado como o principal meio de produção econômica brasileira. E foi as zonas produtoras de café do Brasil, nesse período, foram três, que foram o Oeste Paulista, o Vale do Paraíba e Zona da Mata. A produção do café, ela aconteceu lá de princípio na Paraíba, que ela utilizou principalmente os trabalhadores escravizados, como o Gabriel também citou. Inclusive, à medida que os números de escravos foi sendo reduzidos no país, as regiões produtoras do café tornaram-se grandes compradoras de escravos. E o Oeste Paulista utilizou a mão de obra escrava, mas ao longo da década de 1880, essa mão de obra foi substituída pelos imigrantes, que passaram a chegar em grande volume no país naquela época. Foi o de grande crescimento econômico, né, marcado por algum desenvolvimento industrial, que foi a Era do Mauá, que aconteceu entre 1840 e 1860, e nelas as receitas do Brasil aumentaram 4 vezes. Bom, o crescimento econômico deste período é muito atribuído ao reflexo do fim do tráfico negreiro, né? Que no país foi por meio da lei Eusébio de Queiroz, acho que a Gabriel também já citou um pouco. Com essa lei, o tráfico negreiro, né, foi proibido e todos os recursos que antes eram utilizados na aquisição dos escravos passaram a servir para outros investimentos, e as exportações do país aumentaram bastante. O investimento em estradas de ferro, por exemplo, aumentou bastante, preservando as características de nossa economia colonial, né, que as plantações cariocas se sustentavam no uso dos latifúndios, né, da monocultura e da mão de obra escrava. E essas características fizeram com que o plantio de café no Rio fosse atingido por sérias dificuldades. E uma delas estavam relacionadas ao uso indiscriminado do solo, né, empobrecendo o potencial produtivo da região. E, além disso, a proibição do tráfico negreiro em 1950 acionou um freio na produção em terras fluminenses. Porém, a ameaça da crise na ascendente produção do café não se consolidou graças a uma nova frente de expansão de cultivo. A região do Oeste Paulista mesmo, ao longo do tempo, conseguiu substituir os mercados dominados pelas primeiras lavouras e alcançar valores ainda mais expressivos. E isso aconteceu por conta das conquistas dos mercados europeu e do norte-americano, que a lógica produtiva implantada pelos cafeicultores paulistas também justificou o ritmo acelerado com que os pés de café eles dominaram nossa economia. Constituído um perfil diferente dos antigos grandes proprietários de terra, os cafeicultores do Oeste Paulista sustentaram a produção com uma nova postura, e as lavouras eram sistematicamente inspecionadas. As técnicas de plantio
eram renovadas e o emprego de infraestrutura não foi poupado, vamos dizer assim. Os recursos financeiros para tantos empreendimentos foram obtidos do acúmulo de capitais conquistados pela rápida aceitação do produto e o uso do capital financeiro e a dinamização da economia interna. Ele abre o último aspecto, né, que podemos destacar como um fim do tráfico negreiro, que ele contribuiu mesmo para que os recursos antes investidos fossem canalizados à indústria do comércio. Além disso, esse mesmo fenômeno contribuiu para que a mão de obra assalariada fosse adotada, né, em substituição a outra força de trabalho obtida pela exploração dos escravos negros. E, nesse sentido, essa nova experiência abriu portas para a formação de novas classes sociais do Brasil. E, em contrapartida, essa mesma diversificação econômica não deixou de fortalecer a classe proprietária de terras do país. Só que os grandes fazendeiros, durante o Segundo Reinado e a República Velha, tinham de atuação política, né? E tal experiência causou diversos conflitos que marcavam os interesses dos conservadores, dos fazendeiros e das demandas inéditas de grupos de trabalhadores assalariados. Só que somente no final da década de 1920, observamos a crise das elites e as agroexportadoras, inclusive da cafeeira, que foi à frente de mudanças experimentadas no Brasil republicano. E durante o segundo reinado de Dom Pedro II, o Brasil ele conheceu o início do processo de modernização econômica e social também. E principalmente eles foram impulsionados pelos grandes auferidos com a exportação do café, né, que foi com a produção da cafeeira, que também proporcionou o surgimento de um dos principais símbolos da modernização, que foi o período das ferrovias. E a primeira ferrovia, ela foi inaugurada no Brasil também, em 1854, e ligando o porto de Mauá, na Baía de Guanabara, e a Serra da Estrela, que foi com o objetivo de chegar a Petrópolis e ao Vale da Paraíba. E essa foi uma das iniciativas de um dos principais empresários brasileiros, do Império mesmo, que foi o Barão de Mauá. Mas, economicamente, essa ferrovia ela não gerou muitos resultados positivos, não. O objetivo de construção dessas construções mesmo de ferrovias era mais agilizar o escoamento da produção de café, e que isso iam diminuir o tempo de transporte entre os locais de produção, né? E os portos de onde as mercadorias eram exportadas também. As ferrovias elas eram uma condição geral de produção necessária ao crescimento econômico do país. E também, por conta disso, elas atraíram uma grande quantidade de capital estrangeiro para as construções, e principalmente o inglês, né? Em 1864, foi inaugurada a ferrovia de Pedro II, né, que depois ela foi chamada de Central do Brasil, que ela pretendia também ligar o Rio de Janeiro a São Paulo, e através do Vale da Paraíba, a região produtora de café como se pode dizer, o maior número de ferrovias construídas que ocorreu no estado de São Paulo, seguindo a expansão da lavoura do café, né, que foi no Oeste Paulista. E a primeira ferrovia paulista foi em Santos, em Jundiaí, perdão. Ela também foi conhecida como São Paulo Highway, que ela foi inaugurada em 1867 e também contribuiu para diminuir em 1/3 dos custos com o transporte do café. E sua construção ela foi extremamente difícil, ao ponto de vista técnico mesmo, principalmente no trecho da Serra do Mar, que foi a partir da década de 1870. Outras ferrovias elas surgiram em São Paulo, como a Paulista, a Mogiana e a Sorocaba. Isso foi parte, né, delas financiada e por propriedade dos grandes fazendeiros do café do estado, né? E durante o segundo reinado, a abolição da escravatura foi um dos temas centrais. O ponto de partida para que a abolição fosse decretada mesmo
no Brasil, como eu já disse, Gabriel também já falou, foi a Lei Eusébio de Queiroz, que foi decretada em 1850, e ela estimulava, né, a proibição do tráfico negreiro no país. E com essa lei, a abolição era só questão de tempo mesmo, que uma vez que o tráfico negreiro mantinha o elevado número de escravos no Brasil, ela iniciou-se aqui uma transição lenta e gradual, no qual o objetivo da elite econômica do país era postergar a abolição, tanto quanto fosse possível. Só que durante esse período de transição foram decretadas diversas leis, como a Lei de Terras, a Lei de Ventre Livre e a Lei de Sexagenários. E a abolição da escravatura ela só aconteceu em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel ela assinou a Lei Áurea, que o fim da escravidão foi resultado de uma intensa mobilização popular e da ação de escravos rebelando-se contra a instituição. E a proclamação da República ela aconteceu em 15 de novembro de 1884, e ela representou o fim do Segundo Reinado e também o início do período republicano. Bem, obrigado, Fran. Vocês têm beijo para mandar para alguém, gente? Eu queria mandar um beijo para todos os nossos ouvintes. Muito obrigada por nos estar acompanhando e por ter nos acompanhado nesse ano de 2020. Espero muito que esse ano de 2021 seja ótimo. Um feliz ano novo para todos. Tem beijo para alguém, Fran? Não, é como a Manu já disse, um beijo só para nossos ouvintes e, pelo amor de Deus, né, que agora em 2021 essa vacina seja encontrada. É isso, gente. Muito obrigado e tenham um feliz ano novo. Até a próxima.